Fala, aluno Wise One! Aqui é o Thiago e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Wise One MCP1. Nessa aula, essa aula vai ser uma introdução ao Windows PowerShell, que eu tanto falei com vocês já que o PowerShell cai muito no exame e que, e, e que ele é bem importante e que a Microsoft quer que você use ele cada vez mais, desde tempos atrás, na verdade, e cada vez mais agora no futuro, então não tem como escapar, tá? Essa aula não tem como ser completa, tá? Porque na verdade, se você quiser virar um mestre Jedi do PowerShell, você tem que fazer um curso inteiro, tá? Então aqui vai ser uma introdução para você começar, para eu te passar as primeiras coisas, caso você ainda não tenha visto nada de PowerShell, ou se você tenha, caso você tenha visto só pouca coisa, de repente eu vou te relembrar de alguns pontos importantes e você já pode começar a praticar um pouco e a descobrir um pouco da ferramenta, tá? Só o suficiente para você se ambientar e saber se virar no exame, tá? Aqui não tenho como fazer nada muito completo, senão só essa aula aqui ia durar 10 horas e ia ser um curso inteiro, tá? Então não é esse o objetivo. Como eu comentei no vídeo de apresentação do curso, você tem que achar fontes alternativas, vídeos, aulas, livros, para você aprender bem o PowerShell, tá? De repente chegar até de repente num nível intermediário, você não precisa ser avançado, tá? Mas de repente você pode não querer ficar só no bem básico, porque, né, lógico, vai te dar mais segurança quanto mais você saber, né? Então, de repente, você chegando no intermediário, de repente já é suficiente assim para uma boa preparação, mas assim, se você ficar no básico não tem problema, tá? Você só não pode ficar completamente perdido ali, só saber uma, duas coisas. Você realmente vai ter que se empenhar um pouco nessa questão, tá? Então, ok. O PowerShell ele é uma ferramenta bem nova, né? Lógico, não é tão recente. Ela é nova, mas não foi agora que foi lançada. Em maio desse ano de 2015, ele foi lançado a versão 5 do PowerShell, tá? Com várias novidades. É, a versão 4 do PowerShell foi importante porque ela saiu junto com o Server 2012 R2 e nela, lógico, tinha várias novidades, mas uma novidade importante é o Desired State Configuration, DSC, que é um objetivo do exame, tá? Então aqui nessa aula eu não vou te passar esse ponto específico, a gente vai ver para frente, porque como é um objetivo do exame, o, o curso vai cobrir esse tópico, mas não vai ser agora, tá? Essa aula é de introdução, ok? É, Também quero dizer que o Windows 2012 para frente, ou seja, né, a partir do Windows Server 2012, a Microsoft fez uma coisa diferente. Ela criou o sistema operacional usando PowerShell. É, isso mesmo, interessante, né? Se você não sabia, acho que você achou bem interessante, né? Então, é isso mesmo. O Windows Server ele é feito em PowerShell. Então, o que isso significa? Significa que tudo que você quiser fazer, tudo que você fizer pela interface gráfica nele, lá através dos assistentes, lá, e clicando avançar até o fim, em, não são em todos, mas em vários funções ou recursos que você instala, na última tela ali de confirmação tem um botão para te mostrar o script PowerShell. Então, na verdade, você não vai precisar nem saber qual o comando que você precisaria naquele caso específico. Você configura tudo através da interface gráfica. Quando chega no final ali, antes de executar mesmo, né, a instalação, você aperta o botão ali e você pega o código PowerShell, tá? E daí com isso você copia e cola e daí você muda as variáveis e você já tem o código pronto para aquela instalação específica, tá? E qual que é a proposta do PowerShell? É justamente isso. Então, eles, né,
Como eu falei, o sistema operacional foi feito com base no PowerShell. Então, o que você faz pela interface gráfica você consegue fazer com PowerShell, e o contrário também vale, tá? Então, se tem alguma coisa que você consegue configurar usando o PowerShell, você vai conseguir alcançar esse resultado através da interface gráfica, tá? E isso foi realmente uma ótima evolução, né? Um grande salto. Porque antigamente tinham pontos que só por linha de comando ali que você conseguia, ó. Lógico, configurações muito específicas e avançadas, né? Mas existia essa diferença. E agora, cada vez mais, isso está acabando, tá? Cada versão nova isso vai acabar, isso vai sendo exterminado, tá? Então a ideia da Microsoft é isso. Lógico que ainda não deve estar 100%, mas já está se aproximando disso, tá? Então essa é a ideia. Que você possa escolher o que você quer, qual o meio que você quer configurar o teu servidor, seja pela interface gráfica ou pela linha de comando através do PowerShell. Então, o que acontecia nas versões anteriores é que você conseguia fazer as mesmas coisas através da interface gráfica e da linha de comando ou de alguma ferramenta de programação. Só que elas eram diferentes, né? Então, você tinha, de repente, você executava de uma maneira diferente em uma do que na outra, ou você tinha capacidades, né, recursos diferentes em uma na outra. Então, por exemplo, na interface gráfica você não fazia tal coisa, mas conseguia fazer pela linha de comando, ou vice-versa. Então, com o PowerShell está havendo uma padronização, tá? Então, essa é a ideia da Microsoft para os anos seguintes, né? Os anos por vir. Tem gente que chama o PowerShell assim de um prompt de comando evoluído, né? Da evolução do prompt de comando. Na verdade, sim, mais ou menos, né? Dá para dizer que mas não está substituindo, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou no console, aqui, escrevi aqui qualquer coisa. Se eu apertar um exit aqui, eu estou no PowerShell, né? Se eu apertar um exit, eu fecho. Então tá, vamos tentar de novo. Aqui, ó, prompt de comando. Então aqui eu estou no prompt de comando. Por aqui direto, se eu quiser, eu entro no PowerShell. Ó, entrou. Você pode visualizar que aqui no início do prompt, né? Isso aqui é o prompt. Ele tem um PS e antes só tinha a pasta atual, né? Então isso aqui está te indicando que você está no prompt do PowerShell. Se eu apertar exit aqui, eu volto para o prompt de comando. Então os dois ainda existem, tá? Também um detalhe, né? Que existe para você diferenciar. Às vezes, né, você está tão ali, tão compenetrado na tua programação, de repente, que você está com os olhos abertos e não sabe qual é qual. Então, por isso que esse prompt aqui, quando você abre por aqui, né? Quando você abre por aqui pelo atalho, né, pela interface gráfica, o fundo do PowerShell sempre é azul, tá? Azul escuro. Então, já para contrastar com o fundo preto do prompt de comando, que, né, tradicional, sempre foi assim. Então, visualmente, de uma maneira bem rápida, você já consegue, né, diferenciar. Né? Mas também um pequeno detalhe, nada demais, né? Então tá, agora eu vou te mostrar as maneiras de acessar o PowerShell. Tá? Vou fechar aqui. Então, numa instalação padrão do Windows PowerShell, desculpe. Numa instalação padrão do Windows Server 2012 R2, se você ainda não mudou nada, esses três ícones aqui, eles estão aqui por padrão, tá? E esse do meio aqui é o acesso ao PowerShell. Então, clicou aqui, ele já abre o prompt. O prompt comum, né? A gente já vai ver outras opções. Então, ele fica aqui, tá? Se você apertar o botão direito, você pode abrir ele aqui. Só que tem algumas tarefas, né? Esses atalhos que tem... Não é só aqui que tem, tá? Todo o ícone que fica aqui por padrão, ele tem alguns atalhos rápidos, né? Referente ao aplicativo em si. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso abrir o Windows PowerShell padrão, tá? Tá aqui, beleza. Eu posso abrir o PowerShell como administrador, aqui no meu caso não muda nada porque meu usuário é administrador, mas se você tiver teu usuário do domínio que não é administrador
e estiver no servidor, você vai precisar fazer isso, caso você esteja usando uma conta normal de domínio. E daí também tem as opções, daí você tem aqui para você abrir o Windows PowerShell ISE, que eu já vou falar sobre ele, e também tem as duas opções, normal, vamos dizer assim, e como administrador, tá? Sobre o ISE a gente vai falar um pouquinho mais na frente da aula, tá? Então por enquanto só quero mostrar esse atalho aqui. Outra maneira de você acessar é através do gerenciador de servidor no menu ferramentas, né? Então, não muito surpreendente que todas as ferramentas que você precisa estão aqui, né? Inclusive o nosso querido PowerShell, tá? Daí aqui a diferença é que tem as opções, né? x86 significa 32 bits, né? Então, você pode abrir ele padrão, que é 64 bits, que é a arquitetura do próprio servidor, ou você pode abrir ele na versão 32 bits. E aqui também para o ISE a mesma coisa. Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é só com questão a módulos, tá? De repente você tem um módulo, porque existem módulos do PowerShell, alguns módulos específicos para 32 bits, tá? Existem vários que têm as duas formas, e existem alguns que de repente você quer trabalhar no 32 bits, tá? Por alguma razão específica, eles existem. Né? Algum módulo ainda, de qualquer coisa que exista no Windows Server, tudo tem módulo dentro do PowerShell, tá? Hyper-V, Active Directory, o Firewall, DNS, DHCP, tudo tem módulo dentro do PowerShell, tá? Então, se você quiser trabalhar com uma biblioteca de 32 bits, você vai usar essa opção, tá? Então, tá aí, essa é mais uma forma. Outra forma é o botão direito aqui no falso botão iniciar, né? Que não é mais. Aí você também tem aqui... Não, não tem, enganei você. E também, lógico, que você pode acessar por aqui, tá? Aqui eu não mexi nada ainda, então, por padrão numa instalação, esses blocos aqui, eles são dessa forma mesmo, eles estão nessa configuração aqui. E daí você pode ou clicar aqui, direto, ou o botão direito aqui, aqui tem a opção como administrador, como outro usuário. Você pode afixar ou desafixar tanto da tela inicial, que é isso aqui, quanto da barra de tarefas. Ou se não tiver aqui, né, não é obrigatório, né? Lógico, ele é personalizável. Então aqui você começa a digitar, tá? Lembra que nessa tela também tem uma pesquisa, né? Só você começar a escrever. Então, ó, escrevi aqui, já tem todas as opções, tá? PowerShell, ISE, as duas versões 32 bits. Ó, isso aqui para carregar o prompt do PowerShell já com o módulo do Active Directory carregado, o que não acontece por padrão. Isso aqui não vai aparecer numa instalação limpa, né? Porque aqui eu tenho essa minha máquina virtual, ela já é um controlador de domínio, tá? Que eu uso para meus laboratórios. E daí aqui, com o botão direito, é a mesma opção. Ó. Você pode executar como administrador, daí qualquer um deles. Ou ISE, ou 32 bits, ou ISE 32 bits, tá? Isso é padrão. Ok, então agora eu quero te mostrar um pouco a diferença entre os dois, tá? Então aqui eu estou com o prompt de comando, entre os dois, no caso, o PowerShell e o prompt de comando, tá? Então aqui, deixei esse cara aqui, ver se eu abaixo ele um pouco, para você enxergar aqui a tela. Mas não é isso que eu quero fazer. Só arrumar aqui um pouquinho, pera aí. Beleza. Só arrumar aqui mais uma coisa aqui. Tá. Agora eu vou baixar aqui. Tá. Então, beleza. Então tá. Os dois estão lado a lado. Ok. Então, por exemplo, do jeito antigo,
Se você viesse no prompt de comando e digitasse net start, o que aparecia? Bom, simplesmente aparece todos os serviços do Windows que estão iniciados, tá? E tudo bem, era isso aqui que funcionava, né? E como é que você faz a mesma coisa com o PowerShell? Bom, primeiro você tem que saber que existe um commandlet chamado get service. Isso. Ele demorou um pouquinho aqui porque é a primeira vez que eu mandei completar. Coloco um pipe aqui para passar o resultado desse comando para outro comando, tá? No PowerShell eu consigo fazer o pipe, né? Isso tem em Linux. Você pega o resultado de um comando e joga para o próximo, deu o próximo trata, você joga para o próximo e para o próximo e assim vai. Então tá, então agora eu quero o comando, tô apertando o botão errado direto aqui. Isso. Where object equals não. Aqui eu coloco. Cadê o botão que eu quero? Entre conchetes, sei lá o nome desse negócio. E daí aqui é o parâmetro. Então aqui vai ser. Isso aqui pode ser estranho no primeiro olhar, mas é sinal de dólar, underline, ponto. Ponto status. Então é o status do objeto. Isso aqui, esse dólar, underline significa objeto. Então é qual objeto? O objeto que está sendo passado aqui pelo get service, tá? Então é um encadeamento, tá? E daí isso ele faz, isso aqui ele processa linha a linha, tá? Então não vai ser só um serviço, vai pegar todos. Daí para cada linha ele faz isso. Então onde o status do objeto é o quê? Então agora eu vou comparar. -ec running, que significa que está em execução. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Legal, então, ó. Vamos ver as colunas aqui, ó. Status. Essa coluna status é essa aqui que eu estou pedindo. Eu filtrei, né? Isso aqui é um filtro que é igual e estou filtrando pelo texto mesmo, running. Aí ele criou para exibir aqui o resultado uma coluna nome do serviço e aqui tem uma descrição. Não, desculpa, aqui é o nome do sistema, né? E aqui é o nome de display, é o nome que, né, né, como eu posso dizer, para ser entendido por humanos, por exemplo, né, é o nome de exibição. Então é um nome que é fácil lembrar dele, né? Um nome escrito por extenso. O nome do sistema normalmente eles abreviam, né, algumas coisas. Então tá. Então qual que é o resultado aqui? É o mesmo, certo? Ah, mas então por que eu vou fazer isso aqui gigantesco aqui, né? Ó, o tamanho do comando, não sei o que, tem que saber um monte de coisa. Bom, tudo bem. Veja aqui, net start é mais fácil? É. Só que o que tem a ver o nome do comando com o que está sendo feito aqui? Net start, inicia a rede. Não tem nada a ver, né? Então por que a gente sabe isso aqui? Porque a gente já decorou, já escreveu 1 milhão de vezes. Só que tem a ver com o resultado que está aqui? Não, né? Não tem nada a ver. O que tem a ver serviços em execução com net start? Não tem nada a ver. Agora aqui, será que isso aqui faz mais sentido? Get service. Get é pegar, receber, trazer. Então vamos usar o trazer. Me traga os serviços, o quê? Onde o objeto que é cada serviço, onde o status do objeto, né? Aqui é o parâmetro status do objeto. Aqui eu vou, seja igual, equal, né? A running, que é rodando. Ou seja, não é muito mais lógico? Não faz muito mais sentido? Lógico que de início é mais complexo você aprender essa sintaxe.
Mas é só no início, só até se acostumar, tá? Depois é tranquilo, por quê? Porque faz sentido, tá? Então você pensa, eu quero, preciso ver os serviços tal. Get, que preciso receber. Vou filtrar. Onde o objeto aqui? Ou status, ou o nome. Daí aqui eu vou comparar. É igual alguma coisa? É menor? É maior? É diferente? E daí um valor, tá? Lógico, isso aqui não são todos os comandos, não seguem isso aqui, né? É só... Mas é um exemplo, né? Isso aqui é uma forma, né? Existem vários outros comandos que também você vai seguir mais ou menos dessa forma. E existem vários outros comandos diferentes, mas é só para você ter uma ideia que você monta isso aqui de uma forma mais lógica, tá? Então, qual que é a moral da história? Isso aqui você consegue descobrir sozinho isso aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai entrar no ajuda ali e você vai conseguir ir descobrindo aqui passo a passo o que que você precisa e tal, e para preencher, e daí você vai descobrindo sozinho. Agora aqui, como é que você vai descobrir sozinho que para você pegar os serviços, para você listar os serviços iniciados do Windows, você precisa digitar netstart, cara. Não tem, você não vai descobrir sozinho. E aqui não, esse aqui ele ajuda eu acho que o mais foda do PowerShell é a ajuda. É realmente muito, muito top. E o negócio funciona mesmo, porque ajuda normalmente não ajuda nada, né? Mas essa ajuda aqui é foda, você vai ver. Eu vou fechar aqui as duas telas, que aqui já não serve mais para nada. E agora eu vou te mostrar ali esse estranho aplicativo chamado PowerShell ISE. Isso aqui vai ser ótimo se você é como eu, que não gosta muito da linha de comando, de ficar programando e tal, e parametrizando as coisas, e que você tá, para você o teu ambiente mais confortável é a própria interface gráfica ali, são os nossos amigos assistentes que você clica, 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 finalizar e tchau, né? Então se você gosta de clicar que nem eu, você vai adorar esse negócio aqui, tá? Então, seguinte. Então aqui, é, essa interface é muito legal porque ela ajuda a economizar bastante a digitação. Se você não gosta muito de digitar que nem eu, então você vai economizar bastante. Então é bem legal. Então, isso aqui ele simula uma, um console de programação mesmo, tá? Tipo um Delphi da vida, que se você já programou em Delphi. Então, por exemplo, eu vou colocar get e um tracinho. Então, todos os commandlets que são get alguma coisa, ele já me traz aqui, tá? Então eu já posso parar de digitar e tem uma barrinha de rolagem aqui. E só que eu posso, claro, essa lista é gigante, então a gente pode continuar filtrando ali, entendeu? DH, só tem aqui comandos com DH alguma coisa. DHCP server. Então eu posso pôr aqui, DHCP server. Eu dou um tab, mas eu posso e também posso vir por aqui, então DHCP servers. Ele vai se completando ali. Ele vai eu posso também percorrer aquela lista que eu percorri com o mouse aqui pelo tab, tá? E daí ele vai, mas ele só vai passar pelas opções que tenham esse prefixo aqui, DHCP server, tá? Se eu quiser que ele volte a mostrar lá aquele menuzinho, aquilo lá se chama IntelliSense, o nome dessa coisinha aqui, dessa menuzinho aqui, vai aparecer de novo. Então, esse negocinho aqui se chama IntelliSense, tá? Então ele vai carregando de acordo com o que você digitou aqui na primeira parte do commandlet. Então aqui, por exemplo, vamos lá, get serve, achei ali, service. Eu posso usar as setas do teclado ou o mouse para clicar ali. E você veja que ele, aqui nesse cantinho aqui, ele mostra todos os parâmetros do comando e o que eu posso usar, tá? Então do get service. Eu tenho 3 jeitos de usar esse comando e aqui ele mostra todos os parâmetros. Então, por exemplo, aqui dessa primeira forma, eu vou precisar de um nome. Opa, vamos voltar lá. Nome do serviço, nome do computador, se eu quero incluir alguma coisa, excluir, tá? Então ele já dá uma ajuda prévia aqui. Então, o que você selecionar, você aperta Tab. Beleza.
agora aqui o meu pipe, né? Vou fazer o mesmo comando do anteriormente. Ó, digitei isso aqui. Where. Tracinho, só tem where object. Então aqui tem várias formas de usar o comando também, ele já me mostra aqui os parâmetros, tá? Então eu quero isso aqui, eu dou um enter. Vou abrir os conchetes lá. Nem sei o nome disso, tem que descobrir o nome desse troço. Então, dólar, underline, ponto. Agora, ó que legal. Isso aqui são todos os parâmetros que um serviço pode ter. Ah, legal, né? Ó, o container, o nome de exibição dele, o nome da máquina do serviço, o nome do serviço, serviços necessários. Enfim, ó, tem 200 parâmetros e métodos e tudo mais, tá? Então aqui eu só quero o status dele. Ó, começa a digitar, ele vai filtrando aqui, tá vendo? Ó, não tem muita crise, tá? Então status. E agora eu vou comparar. Ó, ele já sabe que eu quero comparar, ou seja, um operador lógico. Então tá aqui, ó, um monte de operador lógico. O AND, o OR, tem um B na frente, acho que é binário. Ó, o EC com C que ele vai funcionar de uma forma diferente. Daí eu digito E, EC. Esse GE é maior que greater and equal than. Então é maior ou igual a, tá? Mas isso aqui você vai descobrir esse tipo de coisa você descobre quando você vai usando ali, tá? Não tem como passar por todos. E o que é que eu quero? Daí aqui, como é texto, ele não vai me ajudar, né? Porque é texto, eu posso escrever qualquer porcaria aqui. Ele vai comparar pelo string, tá? Então, string ele não tem como saber o que eu vou digitar, tá? Ó, daí aqui você viu que ele dá um... Porque às vezes tem alinhamento, né? Tem duas, por exemplo, tem duas aqui, daí tem... Você está fazendo outro parênteses, outro conchetes aqui, outro aqui, um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Então, se você fizer vários, ele mostra assim, ó. Ele dá o... Ele faz o highlight, né? Como é que é? Ele exibe ali, né? Agora eu não lembro a palavra certa. Destaca isso. Ele destaca aqui, né? Então para ficar bem fácil aqui, para não ter erro, né? Então se eu apertar Enter, beleza, rodou lá do mesmo jeito. Se eu apertar para cima, ele volta no comando, tá? E eu posso... E aqui também tem algumas ferramentinhas, tudo para usar o mouse, tá? Aqui eu posso mostrar a disposição, tal. Aqui ele abre um console padrão mesmo aqui, né? Tal. Nada muito fora do padrão. Outra coisa legal aqui Tá, executei de novo. Outra coisa legal é porque às vezes você quer descobrir um comando que faz alguma coisa, tá? E para descobrir o comando é o comando get command. E esse comando ele tem dois parâmetros que você pode usar. Então, como você viu aqui, né, só uma aulinha, voltando para uma teoria aqui, todo commandlet PowerShell ele é formado por dois itens. Esse é o primeiro, né? E daí um tracinho e o segundo. O primeiro é sempre um verbo, tá? Em inglês. Pode ser, ó, aqui, ó, pode ser add, pode ser get, pode ser set. Vamos passar aqui. Pode ser get, esse get já te falei. Pode ser convert, pode ser copy, pode ser, o que mais que tem de bom? Pode ser clear, pode ser block, pode ser backup. Bom, você entendeu. E o segundo é sempre um nome, é sempre alguma coisa. Tipo, não vai ter um verbo e verbo. É sempre um verbo e alguma coisa, um nome. Então o nome tem infinitos. Windows Driver, pode ser GPO, pode ser DHCP Server e assim por diante, tá? Essa é a lista gigantesca. Então, se você sabe o nome, mas não sabe o verbo, ou sabe o verbo e não sabe o nome, você consegue
pegar uma lista de comandos por aqui, tá? Tá, então now, por exemplo, disk. Tá, então todos os comandos que terminam com disk, ele vai mostrar ali, tá? Você viu aqui que eu coloquei um asterisco antes. Então, tudo que tiver um comando, alguma coisa antes, e daí disk, ou só disk, como você pode ver aqui, ele vai mostrar aqui, tá? Porque, por exemplo, se você quiser alguma coisa com, sei lá, DHCP. DHCP é um nome... Deixa eu acertar aqui o cursor. Por exemplo, DHCP é um nome que não tem comando sozinho nele, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero um comando com DHCP. Não trouxe nada. Por quê? Porque não tem nada ali, por exemplo, verbo tracinho DHCP. Não tem. Opa, DHCP. Não existe isso. É sempre um monte de coisa junto com DHCP. Então, se eu fizer esse comando de cima de volta, só que colocar aqui um asterisco na frente, ou um asterisco atrás, ó, aí ele traz. Então, os comandos que tem DHCP, ele começa com DHCP e tem mais um monte de coisa atrás, tá? Então, você tem que fazer essa distinção. Então, por exemplo, ó, repair. DHCP, server, blá, v4, IP, blá, blá. E daí, logicamente, você pode fazer do outro lado, né? Você quer os comandos... Você usa o verbo, né? Ó, verb. Daí você pode usar lá. Você quer, eu quero... Eu sei que o comando lá começa com clear. Então, põe clear. Tá? Clear, tal. Entendeu? E com qualquer outro verbo, tá? Então, essa já é uma primeira maneira de você se achar. Se você estiver meio perdido, não lembra o comando inteiro, tá? E essa é uma forma que o PowerShell que te ajuda a se achar. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, eu quero ver os comandos, eu preciso ver os processos do Windows. Mas eu não sei, e agora? Então, vamos lá. O que tem a ver com processo aqui? Ó, tem o get process. Get sempre é para listar ou receber uma informação. Então deve ser isso. Então vamos lá. Get process. Olha, já está ali. Eu posso apertar um enter ou um tab. Aperto outro enter para ele executar. E executou. Vamos voltar aqui. Então aqui os cabeçalhos aqui, né? Isso aqui pode ter lembrado de alguma ferramenta de interface que você já deve ter usado, imagino eu. Você lembra de alguma coisa aqui? Isso aqui te traz alguma lembrança? Talvez alguma coisa chamada gerenciador de tarefas? Então aqui, no Windows Server 2012 e 2012 R2, de início, ele só mostra aqui os aplicativos abertos, que a maior probabilidade de você querer vir aqui é para só finalizar algum aplicativo aberto que travou. Então é isso que ele tem aqui, olha, mostra aqui, você clica, ele já libera libera a opção de finalizar a tarefa. Basicamente é isso. E se for só isso, você fica nessa interface, fecha e boa. Mas para você ver todas as informações, como antigamente, você clica em mais detalhes. E se eu for em detalhes, que é onde mostra os processos, isso aqui te lembra alguma coisa? CPU, memória, gigabytes, o nome do processo. Então você viu aqui, ele monta aí essa lista de processos aqui, estilo gerenciador de tarefas, ele monta aqui no próprio prompt de comando. Ok, agora vamos começar a falar sobre ajuda. Então eu mostrei primeiro o commandlet, que é o get command, né? Agora vamos pedir ajuda, get help. Get help process. Tá. E esse aviso ele só aparece na primeira vez depois de instalar o Windows Server que você executa o PowerShell, tá?
Porque daí ele se conecta lá no servidor da Microsoft, né, usando o Windows Update, e daí ele baixa os arquivos de ajuda mais atuais de todos os módulos do PowerShell, mesmo que você não esteja usando aqui. Aí depois, quando você vai usando, ele vai só vai referenciando, tá? Aqui essa minha VM não tem conexão com a internet, então não adianta nada apertar assim, mas você iria apertar isso, tá? E aqui, como você pode ver, ele já mostrou todos os comandos que podem ter process no nome, né? Então é mais ou menos, funcionou dessa forma que ele funcionou mais ou menos que nem o get command. Ó, aqui ele também já mostra uma lista, tá? Todos os verbos, DHCP no meio do nome, tá? Então dessa maneira ele funcionou mais ou menos assim, mais ou menos como o get command. Então aqui vamos pegar uma ajuda de um comando aqui, ó, get o quê? Service, né? Esse é o mais facinho que a gente está acostumado. Então tá aqui, ó. Aí ele vai te ensinar tudo, ó. Então primeiro, sintaxe. Tem 3 formas, quando tem assim é porque tem o comando várias vezes, é porque são várias formas diferentes de usar o comando, tá? Isso aqui, ó, aliases, isso aqui em inglês significa apelidos. Então, se você vai digitar lá, você não precisa escrever get service, você só coloca GSV, tá? Então aqui, eu vou digitar de novo e vou colocar GSV. Bom, primeiro eu vou escrever só isso, ó. Ó, tá vendo? Então isso se chama apelido. Ou eu posso colocar o apelido de get help é qual? O que você acha? O que você acha? Help, né? Então tá. Então é a mesma coisa, cair aqui na mesma. Isso aqui é uma ajuda resumida, tá? Então é só o apelido, como que usa e algum comentário básico. Até está escrito aqui, ó, apenas ajuda parcial está sendo exibida. Ele não localizou os arquivos de ajuda, tá? Então é para isso que serve lá aquela primeira mensagem que ele te pediu para atualizar, tá? Aqui eu vou aqui no meu servidor físico aqui, que aqui está tudo atualizado, que tem conexão com a internet. E vamos lá de novo. Vai demorar um pouquinho. Ó, agora ele carregou. Só que a explicação está em inglês, tá? Porque aqui o servidor não está em português do Brasil, né? E daí aqui, ó, ele dá alguns links para você pesquisar sobre esse commandlet. Ele dá alguns commandlets relacionados, ele dá uma descrição. E daí aqui ele mostra aqui, ó, se você quer ver alguns exemplos de como usa esse comando, você vai colocar o parâmetro examples. Se você quer ver mais informações, você coloca esse parâmetro. Se você quiser ver tudo, você coloca full. E se você quiser ver ajuda online, que na verdade é essa informação, só que ele abre no navegador, e daí as chances de ser mais atualizado são maiores, você coloca online. Tá? Então aqui, vamos fazer esse full aqui. GSV, tracinho, full. Usei o tab ali, tá? Por isso que ele escreveu. Daí tem o more ali, ó, tá vendo? Você vai apertando Enter. Então tá, daí ó, ele vai passar por todos os parâmetros. Parâmetro computer name é uma string, para que serve, se ele é exigido, qual que é o valor padrão, serviços dependentes, o que é, exigido ou não, tá? Not display name, o que é. Aí no teu caso em português vai estar tudo em português, as explicações. Se eu usar o espaço aqui, ele pula mais. Name, o que é esse name? Qual que é a posição dele? Então sempre a primeira coisa é o name. Qual que é o valor padrão? Todos os serviços. Por isso que apareceu aquela lista inteira lá. Daí ele vem aqui, ele mostra que classe que é, isso aqui já é mais avançado. E ó, exemplos. Então, ó, o que acontece se eu fizer só get service? Ah, ele retorna todos os serviços no sistema.
Ah, e se eu colocar alguma palavra com um asterisco depois? Ele vai retornar todos os serviços que tem um nome que começa com isso aqui. Ah, e se eu fizer assim, excluir isso aqui? Ah, ele vai mostrar todos que começam com esse nome, só que vai excluir qualquer serviço que tenha o WinRM. Ó, aquele que eu executei lá. Exibe todos os serviços que estão rodando. Então eu peguei o status e pus aqui. Eu posso mudar. Posso pegar outros status, né? Ele já fala aqui, ó. Status é apenas uma propriedade de objeto serviço. Para ver todas as propriedades, você vem aqui. Você executa isso aqui. Então daí no caso seria lá, às vezes você não tem acesso ao ISE, porque lá no ISE, lembra, tinha a lista completa, então era bem mais fácil. Mas caso você não tenha e quer descobrir aqui, né, sozinho, né, ó, já te deu, ó, faça isso. Agora você vem aqui, vai pesquisar aqui, o que mais? Ah, se eu quero no computador remoto, ó, posso pegar os serviços do computador remoto. Coloca o nome do computador. Outro exemplo, ó, sort objects, isso aqui vai ordenar a tua lista. Tal, 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 tal. Entendeu? Então, ó, você viu que ele ajuda, já dá para descobrir um monte de coisa. Tá? Legal. Ok. Então, agora eu quero te mostrar, aqui na coluna da direita, você vê que tem uma aba comandos. Então aqui, você pode ver que tem aqui o campo módulos, né? E tá, o filtro aqui está como tudo. Então aqui nessa lista, ele mostra todos os comandos PowerShell que existem na face da Terra, mas que vem por padrão, né? Lógico, depois você pode adicionar mais scripts. Você pode baixar da internet ou pegar de alguém, né? Mas basicamente são esses aqui, tá? Aqui, os comandos do PowerShell eles são divididos em módulos, tá? E daí cada módulo é relacionado com uma função ou funcionalidade, algum recurso específico do servidor, tá? Esses módulos aqui são os módulos padrão, né, com os comandos padrão do Windows, né, e todo o resto aqui são todos específicos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mostrar aqui só os comandos referentes a gerenciamento de impressão, aí ele mostra aqui, tá? Então, se você quiser programar no PowerShell, vamos dizer assim, praticamente só usando o mouse, você pode usar por aqui, tá? Então, aqui, ó. Como a gente... Vamos usar o comandinho get process lá, que é bem basicão, né? Só para mostrar um exemplo. Esse comando, como ele é, né, básico do Windows, ele está aqui dentro desse módulo de padrão aqui do PowerShell. Então você pode, claro, você pode clicar aqui, começar a digitar, ele vai filtrar, mas estou dando exemplo só de usar o mouse aqui. Ó, get process, cliquei aqui. Quando você clica, ó, você está vendo? Parâmetros para get process. Então aqui ele dá todos os parâmetros aqui, tá? Então eu posso vir aqui, posso preencher, ó, computer name, posso preencher o nome. Lembra que eu falei agora há pouco ali, a gente passou pelos parâmetros? Se você não digitar nada, o valor padrão é o próprio computador. Então eu posso vir aqui, ó, em executar, ó. Então eu vou subir aqui para você ver. Tá vendo, ó? Se eu vir aqui, daí a única coisa que eu preciso digitar mesmo são os parâmetros aqui, né? Mas aqui é o mínimo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um servidor teste, eu clico aqui, executo. Ó, ele já preenche o parâmetro, tá? Lógico que aqui vai dar erro porque não existe esse computador, mas é só para você ver. Aí você pode ir marcando, você pode clicar aqui. Tem alguns que só de marcar, tem alguns que é de preencher. E assim vai, tá? Para todos os comandos, tá? Tem os parâmetros, parâmetros comuns, parâmetros que servem para qualquer commandlet. Então aqui, quando dá um erro, o que você quer fazer? Pipeline, verbose para ele ir mostrando tudo que ele está fazendo, tá? Então, só com essa ferramenta aqui, com essa
aba comandos, você viu que você consegue programar só usando o mouse. Bom, então com isso, você viu que você pode administrar aqui o servidor pelo PowerShell de uma maneira bem eficiente, tá? A ideia aqui era te mostrar alguns comandos para você entender mais ou menos como as coisas funcionam, tá? De repente você pode pensar ali, ah, mas eu vi só meia dúzia de commandlet e agora, e o resto? Então, na verdade, não é essa a ideia. Então, a aula de hoje foi para você já começar a andar sozinho, conhecer o PowerShell, já saber como se virar através da ajuda, através do get command. Então é para isso que funciona, é para isso que serve aqui, tá? Na verdade você se vira sozinho, você viu ali que ele mostra tudo para você, tanto aqui na interface gráfica, quanto tanto aqui no prompt de comando mesmo, tá? E PowerShell é uma ferramenta muito importante se você quiser estar gerenciando um servidor Windows Server 2012 ou 2012 R2, tá? Então essa é a ideia, assim, para você aprender a ferramenta e começar a caminhar sozinho e cada vez mais aprender a se virar com a ferramenta, tá? E a ideia não é só mostrar todo o comando que existe ali e todos os parâmetros que existem, como que usa cada um de uma forma exaustiva, tá? Ok. Vou fechar aqui. Vou te mostrar só mais uma coisa. Vou abrir aqui um console normal. Lembra lá no prompt de comando que eu te falei do comandinho net start? E se eu digitar ele no PowerShell, o que será que acontece? Então, ele funciona igual, tá? Então, isso é para você saber que dá para você continuar usando aqui os comandos normais, tá? Ó, ipconfig, entendeu? PowerShell, ele, na verdade, isso aqui é um apelido, e daí por debaixo dos panos ele vai executar o comando correto lá. Mas você pode, para fazer uma transição, para começar a usar o PowerShell cada vez mais, é bem tranquilo. Você continua com os seus comandos antigos e vai migrando devagar para usar os comandos cada vez mais, tá? Então também só queria reforçar, lembrar da ideia, que o Windows Server 2012 e 2012 R2 ele foi feito sobre o PowerShell, tá? Então, antigamente tinham algumas funções muito específicas ou recursos muito específicos que você só tinha um jeito de fazer, ou só por alguma ferramenta específica de linha de comando, ou só por um assistente e que não tinha nada de nenhum meio de linha de comando para você poder fazer isso, tá? Então, se você consegue fazer alguma coisa pela linha de comando, você vai conseguir fazer através da interface gráfica. Até aí tudo bem. Mas a maior graça, se você não gosta muito de digitar e de repente precisa automatizar, porque você está numa empresa que tem um data center já razoável, a maior graça é o contrário. Isso significa que qualquer coisa que você consiga apontar e clicar em avançar e clicar e avançar, avançar, avançar e só digitar um ou outro parâmetro, uma ou outra configuração e chegar no final e mandar concluir, se você consegue fazer isso, então você também vai conseguir fazer em PowerShell. E também uma coisa muito legal é que em vários assistentes espalhados pelo sistema operacional, quando chegar no final, naquela última página, que é normalmente uma de confirmação das configurações, o assistente vai te mostrar um botão ali que você clicando você vai poder ver, vai poder visualizar e às vezes até exportar o comando PowerShell que faria o que você acabou de fazer clicando, entendeu? Então às vezes você pensa ali, putz, mas eu queria fazer tal coisa e eu sei fazer usando o mouse, mas eu não sei PowerShell. Então as chances são que você pode simular tudo aquilo clicando clicando em avançar e configurando e que quando chegar no final o assistente vai te dar o código pronto, entendeu?
Por enquanto ainda não são em todos os assistentes, tá? Mas isso, lógico, é uma tendência e vai aumentando cada vez mais em cada nova versão. Mas já tem em vários, tá? Nessa aula eu não vou te mostrar porque não é o foco, mas numa aula posterior do curso vai ter, eu vou te mostrar, quando a gente for instalar alguma coisinha ali, logo logo a gente já vai encontrar aquele botão e daí eu vou te lembrar, tá, desse assunto, mas você vai ver que é muito legal, tá? Então é isso uma forma de você fazer mais ou menos uma engenharia reversa, né? Porque fazer as coisas clicando e apontando ali é bem fácil, né? A gente já está acostumado. Então, de repente, você precisa automatizar ali alguma coisa mais complexa ali, que você passa por 3, 4 assistentes, e que por PowerShell, de repente, dá um parágrafo inteiro de comando, você consegue fazer uma engenharia reversa ali, você consegue transformar essa configuração pela interface gráfica no comando PowerShell, entendeu? E daí você tendo o comando PowerShell, daí já era, né? Você só vai lá nos parâmetros e troca pelas informações individuais dos outros servidores que você for fazer isso. Ou até se você estudar um pouquinho mais o PowerShell, você consegue criar variáveis e daí criar lá um arquivo texto com as informações dos servidores que você quer. E daí você cria um scriptzinho ali, que não nem é tão difícil. Daí esse script vai ler linha por linha e vai substituindo as variáveis e vai fazer um monte de coisa tudo automático, tá? Então isso é bem legal. Então eu espero que eu tenha despertado um pouco a animação e um pouco de curiosidade com relação ao PowerShell. Eu recomendo fortemente que você comece a lidar com ele se você já não mexe. Procure outros materiais, procure atividades, tente fazer tudo que você faz com o PowerShell, enfim, vá se acostumando com ele, tente achar algum material passo a passo, tente se aprofundar, tá? Um pouco no PowerShell. Como eu te falei, chegando no nível intermediário já está ótimo, de repente nem precisa tanto, mas se acostume com ele, para você, pelo menos para você ir bem no exame, tá? E para depois você ter uma ideia básica para se você precisar trabalhar com isso aí no teu ambiente de trabalho, daí você já sabe onde procurar e tal, né? Você não precisa saber tudo, você só precisa saber onde achar o que você precisa, tá? Então é isso aí, obrigado pela tua atenção, espero que tenha gostado da aula. Qualquer comentário, dúvida ou reclamação, deixa o comentário abaixo, me manda e-mail, bom, você já sabe. Então é isso aí, obrigado, sucesso, até mais!